Vamos acabar com esses erros de pronúncia. Então, a gente sabe que é normal ter alguns tipos de erros, principalmente, pessoal, para quem fala o português, para você que é nativo do português e vai aí se empreender, se adentrar no mundo do inglês. Eu fiz alguns vídeos falando de erros de gramática, vou colocar aqui na descrição do vídeo, erros de gramáticas que são típicos dos brasileiros, que também é uma coisa bem comum, também é uma coisa tradicional de todos os alunos de inglês que falam português, mas também existem erros comuns na pronúncia. Eu faço vários vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, já dá o dedão aí. Eu faço vídeos falando de pronúncia porque é uma coisa que precisa ser treinada, é uma coisa que às vezes a gente esquece na hora que tá tentando falar, na hora que tá tentando estudar e não pode deixar pra trás. Então hoje eu vou falar de erros comuns dos brasileiros na hora de pronunciar o inglês. Vamos lá? O primeiro, eu também fiz um vídeo específico sobre esse sonzinho, é o som do TH em inglês. A gente não tem esses dois sons. O TH, na hora que você escreve, ele é transposto na hora de você pronunciar de dois jeitos. E esses dois sons, esses dois jeitos, a gente não tem no português. São palavrinhas e movimentos da língua e da boca que a gente não está acostumado a fazer. Os dois sons do TH são o que é esse símbolo aqui, e o que é esse símbolo aqui. Esses símbolos fonéticos, eles vão ajudar você a reconhecer o jeito que você fala uma palavra na hora que você olhar essa palavrinha no dicionário online, no dicionário em papel. Então, esse TH com o som de é o som de think ou thought ou three. Então esse é um som que você precisa treinar. Ele é o som da língua atrás do dente da frente, do seu dente da frente. Então ele fica algo como e toda vez que você vê esse símbolo desse você precisa treinar e pronunciar. É legal gravar você falando, às vezes no celular, às vezes na câmera, do jeito que você achar melhor, para prestar atenção e comparar com uma pronúncia correta ou nativa, ou da teacher Fernanda, ou de algum teacher que você tenha, pronunciando o corretamente. Em oposição, é muito difícil também de pronunciar o the, que é o som de the, that, this. Então são sons que na hora que a gente lê, dá uma vontade de falar this ou that, porque é o som de... a gente lê como se fosse um T, e não é. Então esse é o primeiro erro, é confundir esses dois sons com o som de T. Esquece isso, apaga da sua lista e vamos em frente. O segundo som muito difícil para os brasileiros, né, que acabam cometendo esse erro de pronúncia bem comum, é o som do R. Uma palavra que eu sempre escolho para falar para os meus alunos para treinar o som do R é a palavra para esquilo. Esquilo, sabe o esquilinho? Em inglês é squirrel, squirrel. Esse som de R, pessoal, é como se a língua ela se esticasse e depois enrolasse para dentro de novo. Presta atenção. Squirrel. Engole essa língua, ela faz um rotacionar dentro da sua boca, que também é questão de prática e também é um som que a gente não tem em português. Esse som, quando é associado na escrita, o R e o L, é tradicional de ser um erro bem comum de pronúncia para os brasileiros. Então, como assim, teacher? A pronúncia da palavra girl, girl, ou então que é a palavra para menina, menina, girl. A palavra para mundo, world. Então esse enrolar da língua fica muito mais forte quando tem um L depois. Girl, world. Você tem que treinar bastante, pratica isso, se grava aí pronunciando essas duas palavras. Outro erro que acontece muito na pronúncia do inglês por brasileiros são os sons mudos, que vem daquele problema de você ler uma palavra e querer pronunciar do jeito que a gente pronuncia o português. A palavra, por exemplo, island, island. Na hora que você vê a escrita, tem um S aqui que desaparece na hora de falar. Esses sons são silent letters, que são letras silenciosas, que na hora que você vai falar, elas desaparecem. É importante ficar de olho nisso, prestar atenção no jeito que a gente escreve mesmo, no jeito que a gente fala, que nem sempre é a mesma coisa. Outro exemplo que aparece bastante é o verbo escalar, que é climb, climb.
A gente engole esse B final e não fala. Então é um erro também que português, que brasileiros, né, que falam português vão falar Island e climb. E não tem nada a ver. Tira isso da sua lista. Por último, o quarto erro mais comum dos falantes de português na hora de pronunciar o inglês são os acentos, as sílabas fortes nas palavras em inglês. A minha preferida, o meu top 1 de todas as palavras que a gente ensina, que eu ensino para os meus alunos e existe uma dificuldade de pronunciar, é a palavra para vegetais. Vegetais em inglês são os vegetables. Vegetables. Você vê que a primeira sílaba é a mais forte? Em português, pessoas que falam português têm uma tendência a falar vegetables, porque a gente tenta colocar nessa palavra a mesma pronúncia do português. Eu não falo vegetais, eu quero fazer vegetables. E não é, pessoal. A sílaba tônica em inglês tende a ser diferente de português, mesmo que sejam palavras parecidas. Então, não existe acento em inglês. Eu sei, é um choque, dói o coração, a gente sofre, chora todas as noites, mas apesar de não ter o acento, existem sílabas tônicas, sílabas mais fortes. Então, no dicionário, quando você for ler essa transcrição dessa palavra, essa sílabazinha vai ter como se fosse um acentinho, assim, um apóstrofe em cima, para marcar que essa é a sílaba forte da palavra. Então, de novo, vegetables, vegetables, e não a outra que tá errado, que eu não vou nem repetir. Fica de olho nesses 4 tipos de erros, treina bastante, foca na sua pronúncia na hora que você estiver treinando o seu speaking, na hora que você estiver falando em inglês, nesse tipo de erro, porque são os mais comuns para nós brasileiros, não tem problema nenhum, sem estresse, é só treinar. Pessoal, deixa suas dúvidas aqui no comentário, deixa o like. Se você gostou do conteúdo, desse tipo de conteúdo para eu trazer mais coisa para você. Espero que tenha ajudado, and bye! Expression of the day. A expression de hoje tem a ver com latir para a árvore errada. Como assim? A expressão de hoje é bark up the wrong tree. Bark up the wrong tree. Lembrando que tree é a árvore, tem o som de T, escreve sem o TH. Então eu vou falar tree, ok? Então, bark up the wrong tree é quando você acusa uma pessoa erroneamente, quando você acusa a pessoa errada. Imagina que você acha que alguém te mandou uma mensagem nada a ver, sei lá, e não é essa pessoa. Aí você chega pra essa pessoa e fala, meu, o que aconteceu? Por que você me mandou aquela mensagem? Não tem nada a ver. Aí a pessoa vai falar, man, you're barking up the wrong tree. I didn't send that message. Então, você tá acusando a pessoa errada. Eu não mandei aquela mensagem. Então, essa coisa de você latir pra árvore errada. Na tradução ao pé da letra é isso, mas você já sabe que expression não dá pra traduzir desse jeito, já pode colocar na sua listinha and bye!